dia. Deixa eu só aumentar a iluminação. Falei, gente, será que eu não tô enxergando nada? Não, gente, eu que esqueci de aumentar a iluminação aqui do meu telefone. Bom dia, de boa noite, gente. Estão vendo aqui, ó. Caramba, hoje foi o dia, sabe? E eu não tenho hábito de forma alguma de perder a noite de sono. E olha, eu vou te falar uma coisa, gente. Hoje foi aquele dia que a gente fala, Bruno, um dia de resistência, de sobrevivência. Bom, hoje tem muita coisa bacana. Claro, vai entrar agora nossas notícias com o nosso querido Tiago de Moraes e logo em seguida o nosso querido Kleber, para poder contar um pouco da sua história, da sua evolução protocultural nesse país. Desculpa essa cara, acabei de acordar para gravar o nosso programa com muito amor, com muito carinho. Oi, Tiaguinho, tudo bem? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Vamos às Boa notícias de noite. hoje. Ok. Duas tentativas de homicídio em Angra. No primeiro caso, uma mulher tentou matar a amante do marido com facada. Ela descobriu que o marido estava montando uma casa para a vítima. A agressão foi na casa da vítima, no bairro Nova Angra. A mulher ferida foi levada para o hospital da Japuíba e já recebeu alta. A agressora foi presa em flagrante e autuada por tentativa de homicídio. Já no segundo caso, um homem estava com sua namorada num bar no bairro Jacuacanga. O rapaz desconfiou que uma pessoa estava flertando com sua namorada e foi tirar satisfação com ela. Nisso, ele deu uma facada nela. Outras pessoas se envolveram na briga e também ficaram feridas. No total, 6 pessoas foram levadas para o hospital da Japuíba, incluindo o agressor, que está sob custódia da polícia. Quando receber alta, vai ser levado para a delegacia e responder por tentativa de homicídio. Frio atinge vários estados do Brasil. Oi, Tiaguinho. Gente, vocês estão conseguindo ver o Tiaguinho? E que pena, é o primeiro dia que a gente não tem Tiaguinho. Por um momento, eu acho que realmente é gigantesca. Eu não sei se vocês perceberam aí do outro lado, mas meu telefone paralisou geral. Os nossos fãs do querido Kleber, aguarde que ele já vai entrar, tá bom? Se voltou agora ao normal. Muito Bruno, obrigado, gente. Tiaguinho, você tá aí, Tiaguinho? Muito obrigado, gente, por ter escrito para nós, ok? Tiaguinho, Tiago, Bruno consegue me ouvir? consigo te ouvir. Pode falar. Tiago, Vou voltar aqui à notícia da região, sobre o frio no Brasil. ok, muito obrigado. Vamos lá. Uma onda de frio está atingindo vários estados do Brasil. Esse frio intenso, segundo a previsão do tempo, vai até o próximo sábado. As temperaturas já estão ficando baixas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Centro-Sul do Amazonas, Sul de Goiás, São Paulo, Sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Já teve cidade no sul do Brasil que marcou menos 1 grau Celsius, que foi no município de Cambará do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, na manhã de hoje. Então, essas e outras notícias você encontra no blog tmnnoticias.blogspot.com, as notícias de Angra no blog angranoessopraia.blogspot.com. Eu sou o Tiago de Moraes, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, para o programa Tô com Bruno Black. Um beijo, Tiaguinho. Muito obrigado por hoje, tá? Tudo de bom, tá? Até amanhã. Bom, gente, o Tiaguinho realmente avisou que poderia ter problemas no telefone dele hoje. E graças a Deus ele também nos avisou. Agora, eu tô achando estranho hoje o Instagram.
que eu não tô conseguindo nem cancelar. Agora eu consegui. O Instagram está estranho, hein? Vamos lá com o nosso entrevistado do dia. Ele é incrível. Ele vai ter que ensinar a falar isso. Não sei se eu estou falando certo. Megitó Kleber de Gibsen. Eu não sei se eu estou falando certo, mas hoje é um dia de aprendizagem. É a primeira vez que eu entrevisto um pai de santo, que é também produtor cultural, que desenvolve outras coisas incríveis. Ufa, eu espero aprender muito com o dia de hoje. Oi, Kleber, tudo bem? Olá, Ai, meu tá Deus, me vendo? tá me vendo? Eu tô te vendo direitinho, perfeito, sua imagem, sua voz. Tá me vendo direitinho? Eu te vejo, mas é porque para mim ficou uma tela preta que eu não consigo me ver, mas tá tudo bem, tá Não, ótimo. então se você quiser, você sai e volta de novo, mas eu tô vendo seu rosto, tô ouvindo sua voz. Inclusive, você tá mais pra mago do que pra pai de santo. Isso é normal a gente falar isso sobre você? Porque você é um pai de santo estiloso. Você é um pai de santo fashion. Tem noção disso? Eu tô blefando ou as pessoas falam sobre a sua elegância ao ser pai de santo? É porque normalmente a gente se veste, né? A gente se arruma, a gente usa os paramentos que são da própria religião mesmo, né? Então a gente parece um mago mesmo. Por exemplo, o filá, né? O boné, ele tem todo um porquê de existir, né? Dele ser mais pontudo para cima, Obrigado, dele Bruno. ser arqueado para o lado. Então tem toda uma história em cima disso, Calma, né? vamos com calma, que eu sei que para mim é tudo muito novo. Quem quiser deixar mensagens bonitas, mensagens bacanas e curtas, tem uma interrogação aqui embaixo. Pode deixar uma mensagem para o Kleber, tá bom? Agora, calma aí, porque eu queria começar falando mil coisas. Fiquei pensando, como que eu vou? Eu vou pelo roteiro, eu vou pelo que eu sinto, eu vou pela imagem que ele vai estar hoje, porque cada dia que eu te vejo, você está representando um pai de santo de uma forma diferente. E você quebra esse estereótipo de que um pai de santo é aquela coisa ligada a um branco sagrado. Você parece que traz uma cor divina. Não sei se eu estou certo nas minhas palavras, mas você traz uma coisa ligada a mago, sim. Explica pra gente, qual a importância desse boné virado para um lado? Como que isso impacta as energias de onde você está? E esse colorido, porque a gente não tem desculpa, não tem o hábito de ver um pai de santo com um colorido desse tipo que você está em todos os locais. Você é o pai de santo fashion. Isso não é para desmerecer, não. Isso é para dizer que existe um cuidado com o seu templo muito diferente de todos que a gente já viu até hoje. É. O que acontece? Primeiro, boa noite a todo mundo. Muito É obrigado por verdade. estar, né? A Bruna já está aí dizendo te amo, babá, tomando a benção, que meu pai abençoe a todos. Eu também peço a benção de todos. Muito obrigado por essa oportunidade. Bom, o que acontece? Eu vou falar sobre o filá, que é um boné, né? Ele tem um, basicamente dois significados, né? Quando a gente vira ele para o lado esquerdo, quer dizer que a pessoa ela é casada. Não necessariamente casada com uma pessoa, mas nós que somos sacerdotes, nós que somos do axé, nós somos casados com o nosso orixá, nosso Vodun Enkice. Se está para o lado direito, ele quer dizer que a pessoa está solteira, né? Aí tem, lá na Nigéria, tem algumas formas, assim, se ele está todo para cima, ele tem um outro significado, né? Que é um significado de mais imponência, de mais importância sacerdotal, né? Para frente, ele tem uma diretriz que a pessoa ela está feliz. Então, assim, tem uma série de indicativos, né? Sim. Mas é mais normal a gente usar para o lado esquerdo, porque nós somos, o sacerdote ele é sempre casado com a espiritualidade, né? Sim. Então, o que acontece? É, a, a, eu sempre me preocupo estar vestido a caráter no padrão nigeriano, por quê? Ah, nigeriano. Olha, estamos descobrindo detalhes. Pode falar.
o que acontece? Nós somos descendentes de um povo escravizado que chegou aqui, né, no Brasil e sofreu muito. Então, cada vez que eu me visto, cada vez que eu coloco um colar, que eu coloco um filar, eu estou reverenciando toda a minha ancestralidade, né? Eu estou agradecendo todas aquelas pessoas que foram raptadas lá da sua terra natal e veio para cá para servir de escravo, né? Então, quanto mais eu puder reverenciar todas essas pessoas, né, queria eu ser um preto negão mesmo, bem negão, mas eu tenho, a minha família, ela tem aí interferência do português, do índio, então, e o meu avô, né, por parte de mãe, ele era filho de escravo. Então, assim, eu faço questão, sempre que eu posso, se eu pudesse, eu andava o tempo todo assim, mas em todos os lugares, inclusive eu já fui no seu programa, duas vezes no seu programa, vestido, né, porque nós precisamos valorizar a cultura, nós precisamos desmistificar toda essa demonização que é feita em cima de nós, povo do candomblé e da Umbanda. Isso é muito importante isso, porque nós estamos começando um papo, a gente está começando talvez no estilo, a gente está indo para a ancestralidade, a gente está começando a falar de origens, porque a gente precisa entender que isso não é só uma vestimenta, que isso não é só um ato de estar lá como qualquer religião tem, de estar junto com os seus, contemplando os seus fazeres religiosos. Eu não sei se a palavra certa é ritual, mas era um fazer, seja invocação, seja ter entidade, enfim, a gente precisa entender todas as nomenclaturas que nos colocaram, e eu, como alguém na sua ignorância, na ignorância que tenho, aprender. Hoje é um dia de aprendizagem, porque eu não quero sair daqui pensando como eu pensava antes. Eu quero entender se aquilo que eu penso é preconceito, e eu estou diante de alguém que tem argumentos, que tem conhecimento, que tem amor e sensibilidade para esclarecer aquilo que eu também não sei, né? Então, você falou sobre essa questão dos nossos povos africanos que foram retirados, que foram escravizados e que vieram para cá. Fala um pouco para a gente como que é essa história da escravidão e como que era essa religiosidade e esses fazeres religiosos aqui, quando os nossos povos trouxeram. Porque existe uma mistura, né? Eu tenho muitas dúvidas sobre Umbanda, Candomblé, como é que se mistura isso tudo, porque a gente só fala isso, mas tem religiões que tem várias misturadas, tem vários nomes. Sim. Aqui no Brasil é Umbanda e Candomblé, como que funciona? É muita coisa, né? Não sei se eu consegui explicar, mas a gente quer aprender coisas que a gente não teve anos. A gente deveria ter as coisas na escola, mas não como uma afronta para querer botar as pessoas uma contra a outra na questão da religião, mas para a gente entender, porque isso foram coisas trazidas da nossa afrodescendência e a gente tem o direito de entender as nossas origens com elegância e com verdade. E parece que as coisas estão muito confusas na nossa cabeça, né? Fala, agora é o seu momento, você é o nosso mestre das informações. Para a gente falar sobre o que aconteceu aqui no Brasil, né, a gente primeiro precisa falar de África. No passado, na África, existia um povo, os primeiros povos que chegaram aqui foram os povos Banto, que é lá da região de Angola, Moçambique, né? Depois vieram os povos de Fombé, da Euefon, que é lá o pessoal que vem do antigo Dahomey, que é do Benin. E o último... Continua, cara, acelerando. O último povo que chegou foi o povo nigeriano, que é o mais novo, que é o mais jovem aqui. Por isso que a gente tem mais estudos, mais informações sobre os nigerianos, né, sobre o povo iorubá, porque acabou o candomblé, a palavra candomblé ela quer dizer uma festa, né, uma reunião. E aí são divididos em nações. Sim. São divididos em nações, né? Então, a nação Queto vem lá da Nigéria, né? A nação Jeje vem do Benin, antigo Dahomey. A nação Angola vem de lá do Congo,
de Moçambique, né, vem da Angola. Então, assim, aí você tem outras nações que são mais, quase caíram em desuso, ainda existem, né, que é o Xambá, Ijexá, você tem a nação Efon. Então, são várias nações que o povo, quando chegou aqui, eles vieram tudo misturado no navio. E quando eles foram, uma parte foi o Maranhão, outra parte foi para a Bahia, outra parte ficou no Rio. E aí eles pegaram os povos e foram levando cada povo para uma região, e lá eles levaram a cultura deles. Então é mais comum você encontrar o jeje marrim, antigamente, agora está muito no Rio de Janeiro, mas antigamente se encontrava muito em Cachoeira, no interior da Bahia, no Recôncavo Baiano, porque o povo foi para lá, né? O povo queto ficou mais aqui no Rio de Janeiro, né? O povo nigeriano. E aí, o que acontece? Quando houve a reunião das três princesas que determinaram como que seria parametrizar o candomblé no Brasil, o candomblé... Olha. É O você incrível, candomblé, cara. Não para não, vai. Porque a gente fica encantado com os saberes. Estou tentando encaixar tudo aqui dentro. É muita informação, tá? Mas vamos lá. Obrigado. o candomblé, ele foi pensado, ele deixou de ser totalmente africano para ser euro-africano. Por quê? Porque pegou informações da Casa Grande, né, das sinhais, as roupas, os colares, as formas de se portar, e juntou com a cultura africana. E aí você hoje tem um candomblé bem no padrão europeu, né, que é bem diferente do que se faz lá na Nigéria. Então, o que acontece? O candomblé, ele é uma religião estritamente brasileira, ele foi criado aqui no Brasil e acontece só aqui, né? Então, cada casa de candomblé, de axé, ela representa um país africano, né? Porque lá na África, por exemplo, você quer cultuar Iemanjá, então Iemanjá é cultuado num povo X em tal lugar. Você quer cultuar Ogum, é em outro lugar. Aqui no Brasil, a gente tem, numa casa de axé, a gente tem a África inteira. A gente cultua todos os orixás, todos os voduns, todos os inquices ali. Então é uma reunião mesmo dos povos, né? E é uma representatividade muito grande, porque uma casa de axé é um quilombo urbano. Então, é um lugar de resistência, é um lugar totalmente cultural, porque o povo de axé, ele faz o seguinte: nós somos costureiros, nós somos pintores, nós somos cozinheiros, nós somos artesãos, a gente faz de tudo, a gente trabalha com palha, trabalha com bordado, o povo do candomblé é muito rico em cultura, né? E essa cultura saiu do candomblé, foi para a rua, né? Virou adereços, virou moda, né? Virou alimento. Foi introduzido na cultura, né? Foi introduzido na cultura. Sim. Agora, você está falando coisas muito importantes. E como que uma coisa... Olha, o Cláudio, que é um grande especialista em literatura brasileira, está dizendo: o Brasil de todas as religiões. A gente só consegue entender porque o Brasil é tão incrível com essa mistura toda, quando a gente percebe o que foi trazido de fora, entrou e tomou um outro formato ainda maior ou menor, mas enfim, e se misturou. Por isso que essa miscigenação toda, ela é tão latente na nossa alma, né? E às vezes tem hora que a gente fala, um exemplo, ser preto não é ser só tão preto na cor, negro, né? Tem todo um jogo de coisas envolvendo e que te fazem entender: eu sou negro, eu sou afrodescendente, eu sou enfim, cada um vai dizer a sua nomenclatura e de acordo com o que precisa. Agora, se a gente, com essa beleza toda do que você está falando, tão lindo, veio, se misturou, se tornou vários em um em vários, por que houve a demonização? Por que houve parece que a desvalorização? Você acha que isso tem a ver também com não dizer, não é não dizer, tem a ver com
com a questão do embranquecimento, com a questão do com a não valorização do negro no Brasil. O que aconteceu se a história é tão linda? Embora ela tenha vindo com a escravidão, que é uma coisa cruel, ela aqui se tornou uma coisa muito linda também, né? Porque capoeira, religiões, novos hábitos culturais, novos hábitos religiosos. Por que houve essa... Não é destruição, não é desvalorização. Por que houve essa necessidade de destruir a grande riqueza e a beleza desses povos que nos fizeram ser o que somos? Eu acho que saiu. Ufa! Na verdade, o que acontece é um apagamento, né? A cultura, ela existe, mas o preconceito e o racismo é muito maior, né? Então, é muito mais fácil você entender que nós temos uma cultura totalmente colocada através dos padrões da Igreja Católica, que foi quem traçou toda a diretriz, inclusive governamental, né? Padrão da escola. Ela era ligada à política também, agora nem tanto, mas antes ela era política, ela era religião, era verdade. Oi, Kátia. E aí a gente vem com uma perseguição muito grande. Por quê? Antigamente, na época da Inquisição, quando nós tínhamos uma visão, quando a gente tinha um pressentimento, quando a gente usava uma erva para cuidar de alguém, nós éramos tratados como demônios, né? Porque o demônio... Bruxos também, né? Bruxos. Isso, bruxos. O demônio, ele único e exclusivamente da Igreja Católica e da Igreja Evangélica. A nossa religião, a gente não tem a figura do demônio, do diabo, de Lucifer. Não Que tem. Gente. Né? A gente não tem inferno. Entendeu? A gente tem a lei das causas e efeitos. O que você faz, você recebe aquilo que você fez. Né? Então, assim, se você faz o bem, é claro que você só vai receber o bem ao seu redor. Se você faz o mal, você vai ter a consequência disso tudo. Então, assim, quando os curandeiros, né, que o Cláudio acabou de falar... Isso. Ô, Wagner! Quando os curandeiros eram mostrados, automaticamente eles eram caçados e queimados, né? Muitos fugiam para dentro do mato, e aí no mato ficavam lá isolados, intocados. E tem-se muitas histórias de pessoas que enriqueceram. Por quê? Porque pessoas muito ricas iam procurar esses curandeiros e davam verdadeiras fortunas, né? Então, assim, tem várias histórias em cima dessas coisas. Eu falei do candomblé, agora eu queria falar um pouco da Umbanda, né? A Umbanda ela é muito mais nova, porque tem 102 anos, cento e poucos anos, né? E tem uma história de que ela nasceu lá no Fonseca, em Niterói. Hoje está sendo uma aula, de boa, uma aula. Não para não, Kleber, eu gosto de falar junto. Eu sinto, vou falando, porque você está dando uma aula pra gente, isso é um workshop. Não sei se falei certo. Tá certo. Só que quando a Umbanda nasce lá, que ela vem do kardecismo, ela nasce num padrão. Mas antes, a Umbanda já existia, porque nós tínhamos, na época dos índios, os índios incorporavam lá as divindades do mato, as divindades curandeiras. Então tinha toda essa situação que quando a Umbanda vem e ela, a partir daquele momento, nasceu a Umbanda dentro de um padrão mais francês, né? Aí o que acontece? Ali há o mesmo efeito do que aconteceu com o negro. Há o apagamento do índio, entendeu? O apagamento de toda a cultura indígena. Né? Porque também... Kleber, eu nunca ouvi falar da Umbanda ligada aos índios. Você explica esse pedaço de novo, que eu preciso entender. Eu nunca ouvi falar de uma religião que tivesse uma ligação índio-afro.
índio negro. Sim, Nunca ouvi falar que o sim. Umbanda tem essa ligação. Repete de novo isso para ver se eu consigo captar isso. Tem gente aí falando, ó, gostaria dessa aula. Depois você faça aulas, você convide pessoas, faça o seu trabalho de coaching. As pessoas precisam disso que você está fazendo aqui hoje, ok? Vamos lá, repete isso para a gente entender melhor. O que acontece? A cultura dos índios sempre trabalhou com curas, né? Cura. Sim. O pajé, ele tinha lá a incorporação dele, a visão dele. Né? Hoje a gente tem até uma novela que está passando nas 6 horas, que o índio ele entra em transe. Né? E esse transe já acontecia antes nas tribos indígenas. Né? E os índios tinham um trabalho muito forte com cura. Né? Eles sempre trabalharam com essa pegada de movimentar a natureza para curar o ser humano. Né? E tinham as forças espirituais, que também eram forças ancestrais, que se aproximavam através de uma possessão, de uma incorporação, para cuidar dos demais. Então, esse é o mesmo caminho da Umbanda. Né? Então, hoje na Umbanda nós temos lá os caboclos, que são os índios. Né? Caramba! Não, são os nossos índios que sempre tiveram aqui. Né? O Brasil, quando foi descoberto, já tinham os índios com essa cultura toda. Então, é muito estranho você dizer que a Umbanda só tem 100 e tantos anos, se os índios estão aqui muito antes do Brasil ser descoberto em 1500. Né? Então, assim, a Umbanda ela vem muito tempo. Se a gente falar que lá há 100 e tantos anos atrás, né, o que vem a ser o Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando ele diz quando ele dita como tem que ser a Umbanda, se a gente disser que a partir daquele momento a Umbanda tomou um formato, tudo bem. Mas dizer que a Umbanda nasceu naquele momento, eu acho que é o que hoje fazem com caçar as terras dos índios, matar os índios, atrapalhar toda a cultura do índio. Você entende? Entendi. Porque vem daqui. Tem uma dúvida. Sim. A Umbanda, então, é uma religião baseada na cultura indígena, misturada com a cultura negra, formada há 100 e tantos anos? É isso? Uma menina chamada Cristal pergunta. Sim. O que acontece? A Umbanda, se a gente for olhar a Umbanda ela é uma religião de espíritos considerados marginalizados. Por quê? Os pretos velhos, quem são? Os escravizados. Os caboclos, quem são? Os índios. Né? As nossas crianças que chamam de herês, né? Mas, apesar de que é um termo de candomblé, mas que acabou pegando na Umbanda, são crianças que tiveram vidas interrompidas. Né? A gente tem os Exus e as Pombagiras, que que é um povo mais voltado à boemia, mais voltado, não tem nada a ver com tráfico, com droga, com arma, com bandidagem, não. Mas é um povo que era marginalizado. Entendeu? Você para na Lapa e dá uma olhada nas travestis que ficam lá. Elas têm uma questão marginalizadas. Muita gente chega nelas, mas numa questão assim, olha, não deixa ninguém ver que eu estou aqui perto de você. Tem essa coisa. Então, a Umbanda ela vem com esses espíritos todos que têm o propósito de mostrar que eles não são aquilo que foi dito que eles eram. Entendeu? Então, eles têm um propósito de trabalhar com mensagens, com uma educação, com curas, com tudo aquilo que eles aprenderam na vida deles. Você sabe que isso tudo ainda é muito estranho. Eu acho que isso é muito novo ainda para o brasileiro, porque o brasileiro nunca se interessou em entender suas origens. E, ao mesmo tempo, estou falando de mim, de nós. Eu acho que tem muita coisa no ar, não é uma coisa que a escola pratica a nível de informação cultural. Eu acho que a gente não está falando que se eu tenho que ser da Umbanda ou do Candomblé, ou qual a religião, a gente está dizendo de informações que a gente deveria ter nas escolas desde o início. Mas parece que sempre se entende que se fazer isso
está se fazendo uma demonização, e aí meus professores, tem muitos professores evangélicos, e aí não estou falando nada contra o evangélico, estou falando uma questão nossa, da gente desmistificar e tentar entender as nossas origens, porque olha quanta coisa você está falando. Eu me estou pensando assim, gente, por que que é tão difícil de entrar algo tão simples? É tão simples, Sim. eu preciso entender, conhecer, independente que eu não seja dessa religião, né? Pode continuar. E a gente tem a Lei 10.639, que ela é exatamente para isso, para que a cultura afro-brasileira seja levada às escolas, entendeu? Você vê a capoeira. A capoeira tem nas escolas particulares. Por quê? Porque a escola particular segue a Lei 10.639. Mas a escola pública, que é onde está a grande maioria, inclusive o povo de favela, o povo de comunidade, que acaba não tendo conhecimento nas suas raízes. Por quê? Porque toda a estrutura não pensa que as pessoas precisam ter acesso à informação do negro. Quantos artistas negros excelentes, e você sabe muito bem disso, nós temos, e hoje estão, sem desmerecer, mas hoje estão trabalhando no trem, no sinal, em vários lugares. Por quê? Porque não tem oportunidade. Entendeu? Eu tenho certeza, assim, porque eu trabalho com cultura, às vezes, quando você vai fazer uma captação de recurso para um espetáculo, para alguma coisa, isso pesa muito. Por quê? Porque o público não quer ver o preto. Então, isso tudo virou cultura de que o preto é marginal. O preto é rei. Na verdade, nós somos príncipes. Eu venho sempre falando isso. Por quê? Os reis eram os escravizados que vieram para cá. E nós somos descendentes deles, nós somos príncipes. Na verdade, isso é tão latente na nossa vida que nós não tivemos nem direito a um pedaço de terra. Nós fomos tirados da terra, mas aqui foi dividida entre os europeus, os filhos de europeus, etc, etc, aqueles que tinham dinheiro, que tinham condições. Isso é muito importante que você está dizendo. Gente, quase 32 minutos de programa, e a gente, claro, não dá para conseguir extrair tudo desse cara, porque você já viu que é um assunto para... são muitos assuntos. Eu acho que ele tem que fazer, em primeiro lugar, um livro esclarecendo coisas pra gente. Segundo, você tem que ter um programa, acho que você já tem também no Facebook, já assisti umas 3 vezes, esclarecendo, mas com mais intensidade, pra gente poder ter, nem que seja de 20 minutos, mas pra gente ter noções pequenas de coisas grandes, entende? E outra, como é que surgiu a necessidade de... Parece meio estranho a gente falar sobre isso, porque todo brasileiro deveria ser um fazedor de cultura e consciente disso, mas não. Nós não somos conscientes de que nós somos produtores culturais, nós não somos conscientes de que nós fazemos cultura o tempo todo. Mas como é que você, diante dessas informações todas, partiu também para ser produtor cultural? Por que houve a necessidade de virar um produtor cultural? Eu acho que eu já tenho a resposta por tudo que você falou, mas esclarece para a gente, para o nosso público que está do outro lado. Por que trazer, depois dessa religiosidade, desses saberes e trocar com as pessoas, por que também a necessidade de reafirmar isso como produtor cultural? O que acontece? Eu sou filho de pai pedreiro, mãe que não foi permitido que ela estudasse, porque na época dela, mulher que estudava era para escrever cartinha para o namorado, então ela foi impedida de estudar. E eu sempre ouvi que eu nunca tinha condições de chegar em lugar nenhum. E eu fiz disso um trampolim para que eu conseguisse ser alguém, não para ninguém, mas para mim. E quando eu fui estudar, aí eu comecei a dançar muito cedo, né? Fiz balé, e aí fui taxado como o bichinha, que não sei o que, minha família virou as costas. Foi uma coisa assim, tive muito preconceito por isso. Depois eu fui fazer teatro. E aí, quando eu comecei a fazer teatro... Continua, Kleber, vai. Quando eu comecei a fazer teatro, eu só pensava que eu era uma pessoa para realizar.
que eu não precisava estar em cena, mas que precisava de gente como que quisesse realizar para outras pessoas estarem em cena. Que o meu trabalho era tão importante quanto o do ator. Aí depois eu fui fazer cinema, me formei em cinema, também com esse mesmo objetivo, e assim eu fui trabalhar, né? Sempre fazendo produção, sempre buscando agregar pessoas, fazer união, sempre buscando valorizar o trabalho das pessoas. É uma questão extremamente difícil, entendeu? Porque o dinheiro, às vezes, a gente que é produtor, a gente vai buscar atrás de um patrocínio, e aí vem sempre aquela pergunta: qual é o famoso que está na sua peça? E aí, assim, é muito triste, é, é muito triste você saber que você só pode conseguir um patrocínio se tiver um famoso. Sim. Gente, o famoso já foi anônimo algum dia. Então, os anônimos também precisam ter oportunidade. Aí, quando você tem um famoso na sua peça, no seu espetáculo, ele leva todo o dinheiro do seu espetáculo e você fica, sabe, continua sem ter como pagar os outros. E né? É injusto você ter um ator, uma atriz, um músico, para ganhar só o dinheiro da passagem. É injusto isso. Sim. Né? Mas é real, né? A gente, num país, um país que não valoriza a cultura, não valoriza a religião, tem gente entrando agora e perguntando sobre qual assunto. Gente, o nosso Kleber, ele é pai de santo, ele é produtor cultural. Então aqui não é um programa para a gente falar só do pai de santo. Eu queria entender o ser humano que está por trás do pai de santo. Então ele é muito mais do que isso, mas ele também é isso. Então a gente está falando sobre um apanhado de muitas coisas. E aí continua você falando sobre essas impossibilidades ou essas faltas de estrutura que nós já temos, que estão ligadas também, eu acho que um pouco do preconceito, um pouco do racismo, um pouco da intolerância religiosa. Continua, Kleber. E essa intolerância geral, no que se diz a coisas ligadas ao preto, ela é muito grande. Né? A gente tem muita dificuldade, você vê hoje o carnaval, que é do preto, é da população do morro. Hoje o morro não entra no sambódromo para assistir. É muito caro, é inviável estar lá dentro. Então, assim, nós vivemos numa sociedade que a gente precisa fazer sempre escolhas. Ou a gente compra o pão, ou a gente vai para algum lugar. Não tem acesso. Você vê no Rio de Janeiro, os grandes centros culturais são caríssimos. Você vê Pão de Açúcar, Cristo Redentor, quantas pessoas não conhecem? Porque é muito caro. Sim. Entendeu? Aí instalam uma roda gigante no centro do Rio, que é absurdamente caro. E aí, assim, é só para turista? Né? Por que o povo que está aqui trabalhando, enfrentando engarrafamento todo dia, suando, fazendo com que todo mundo ganhe dinheiro, não possa ter acesso? Né? Então, assim, a gente precisa de políticas, a gente precisa de situações e de pessoas que pensem em inclusão, porque a inclusão ela é necessária. No dia 14 de maio de 1888 foi onde começou todo o pior questão de intolerância ao povo preto. Quando ali ele não teve direito à terra, não teve direito a trabalho, não teve direito à moradia, não teve direito a nada. Aí fizeram o quê? Criaram a polícia. Para quê? Para tirar o preto da rua, porque era feio um monte de preto morando embaixo de marquise. Entendeu? Então, assim, é toda uma história que aí você fala assim, por que a polícia mata preto? Por que a polícia bate em preto? Porque ela foi criada para isso. Lá em 1888, logo, um dia depois da abolição da escravatura, a polícia foi para a rua exatamente para perseguir o preto. E olha só, quanto tempo que a gente vem sofrendo com isso. Né? Então, assim, é muito difícil a gente viver o dia a dia.
Então, esse trabalho de inclusão, e foi isso que eu pensei, trabalhar com inclusão, esse trabalho de inclusão, ele é fundamental, ele é necessário. Eu acho que você faz esse trabalho muito bem, muito bem. Eu sei da sua luta, eu sei de como que é Ah, difícil, uma né? loucura. Eu, na verdade, comecei a te respeitar, porque eu te conheci e comecei a te respeitar. Quando a gente foi lá para Portela e que você falou assim, gente, eu tinha o patrocínio de 2 almoços e eu não tive o patrocínio. E não eram 2 almoços, era assim, de R$ 10. E É o verdade. patrocínio foi cortado, né? Então, assim, é muito difícil realmente fazer cultura, é muito difícil dar valor às pessoas. É, e, assim, tem uma pessoa que está falando de vitimização na nossa fala. Não sei se é vitimização, não, porque a gente está falando da realidade, entendeu? Mas é assim mesmo. A gente está aqui para falar, né? E a gente está aqui para trabalhar a cabeça das outras pessoas para entenderem melhor como conviver no dia a dia, né, irmão? 40 minutos de programa, vamos agora para o último quadro. Eu acho que o importante é que a gente entenda a conexão das coisas que por si só precisam ser ditas. A gente veio falando de um cara que está batalhando como pai de santo, de um protocultural, de um ser humano, de um cidadão, de um cara que está dentro de um processo político e que está transformando através do que é os seus fazeres, através das suas ações, pessoas. E eu acho que a gente tem que partir desse princípio de que falar de Umbanda e falar de Candomblé também é conhecimento, também é troca de experiência e sempre positiva, porque fala dos nossos povos, fala das nossas origens, entendeu? Eu te aconselho a fazer um livro infantil falando sobre isso, quase não tem, fazer um livro para adultos para esclarecer tudo isso, porque você também é referência para muitos pais de santos, para muitos outros nomes que eu não sei dizer agora, porque eu não tenho a competência, a capacidade para poder discernir ou dizer nesse momento. Mas você é referência. Então, tudo que você disse aqui, você tem que começar a documentar, porque nós precisamos aprender cada vez mais. Vamos ao nosso último quadro do programa, quase 42 minutos de muita cultura, de muita informação, entendeu? E espero que vocês tenham gostado do outro lado. Então agora é o seguinte, eu vou dizer uma palavra e você vai responder ela com uma frase ou uma outra palavra, ok? Antes de Ok. tudo, a Fabiana diz, excelente representante das matrizes afro-africanas, não, africanas e afro-brasileiras carioca. Eu acho que sim, e eu ainda digo mais, esse cara deveria estar dentro das escolas para conversar sobre isso. Porque antes de a gente falar de religião, a gente tem que falar da humanização do processo. Como que fala de uma coisa que é tão humana? Não, olha só. Quando você fala da demonização de coisas, quando você fala daquilo que nos foi retirado, quando você fala das nossas origens que são negadas, quando você fala que o preto de repente fala de vítima ou faz mimimi, você tem que entender uma coisa antes disso, que é o não conhecimento de coisas e também da luta de quem está lá para trazer esse conhecimento. E aí é pauta para próximos debates, para próximos assuntos que vêm por aí à frente. Vamos lá, nossa brincadeira que é o bate-bola, ok? Tô com, Ok. Não entendi. tô com. Sede Sede serve para quê? para aguçar a minha necessidade de aprender, de conhecer, de buscar e, mais do que tudo, de valorizar pessoas como você. Por que se tornar pai de santo? Porque foi uma forma com que eu encontrei de estar mais conectado com o meu passado. O que é ser pai? Ser pai é ter empatia, Ser é negro aprender não respira não que eu ser, entro. Se respirar eu já entro. Ser negro é? tá, ser do bem, Umbanda é? caridade e amor. Candomblé. Candomblé, conexão ancestral. Índios.
É o ar que a gente respira. Uma comida. Acarajé. Uma bebida. Caipirinha. Um estado. Um estado? Bahia. Um lugar. Porto Seguro. Um livro. O corpo fala. Um ídolo. Um ídolo? Tenho muitos. Fala dois, Tenho então. muitos. Eu vou falar Fábio Bastos, um irmãozão meu. Deus De é axé. Tudo. o que é a África. É o berço da humanidade. Brasil. Um lugar de muitos desafios. O que representa a quarentena? Uma conexão conosco mesmos e uma forma de a gente tentar ser sermos pessoas melhores. Se você pudesse mudar alguma coisa, o que você mudaria? Aí, Dudes, pessoal vibrando com você. O que eu mudaria? É. O nosso sistema de governo. Ok, muito obrigado por tudo. Você tem 1 minuto para falar o que você quiser para as pessoas. Eu agradeço muito pela oportunidade. Eu só quero dizer uma coisa. A vida não para. Continuem. Continuem sempre. Busquem sempre aquilo que vocês querem. E eu quero repetir o que o meu amigo diz. Se tens um dom, seja. Porque Ai, meu ser é tudo. Poxa, muito obrigado. Eu ia brincar com o nosso grito de guerra. Muito obrigado pela oportunidade de aprender. Eu acho que eu não tive a capacidade hoje de conseguir extrair tudo que você tem de maravilhoso. Porque eu acho que eu também tenho que tratar as minhas origens, eu também tenho que entender, tirar meus preconceitos, os meus medos sobre aquilo que eu tenho que conhecer. Eu conheço muito pouco sobre mim como negro, das minhas origens. E eu preciso lutar para aprender isso, porque eu sou representante da cultura e trazendo as minhas origens, minha pele é negra. Eu quero te dizer que depois que a gente tem uma aula como essa com você, a gente tem a necessidade de querer aprender cada vez mais. Ó, pessoal, obrigado pelo conteúdo ofertado. Para quem acompanha desde o início vai ver que eu não queria fazer uma live igualzinha. Eu não estava aqui para querer desvendar o Candomblé Umbanda como alguém que tem a religiosidade, ou que bate tambor, ou que faz oferendas. Não. Eu estava aqui como uma simples pessoa tentando entender aquilo que nunca tivemos a possibilidade. E eu não posso, nesse momento, dizer simplesmente, agora o sistema é errado. Não. Agora eu tenho conhecimento do que eu preciso crescer e aprender como ser humano. Ai, gente, todos os dias tem uma pessoa muito interessante, muito importante para nos ensinar algo. Todos os dias, às 22 horas. Eu estou aqui, não estou na minha casa, eu acordei para fazer o programa, eu vou dormir de novo, mas é minha obrigação, que todos vocês têm a obrigação de ser mais culturais. Porque cultura não é só para quem está na faculdade, não. Não é só para quem está atrás de um livro, não. Cultura é um bem que a gente traz e que faz a nossa vida ser muito melhor a cada dia. Eu acho que é isso. Obrigado por tudo, tá, meu amigo? Que Deus te Eu que abençoe. agradeço. E até a próxima, tá? Até a Obrigado, pai. próxima. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Até Tchau. amanhã. Tchau.